A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 12 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020. Essa revista maravilhosa que vem falando sobre o livro de Jó. E nós estamos agora na lição que traz como título Quando Deus se revela ao homem. Nós estudamos aí já 11 lições, estamos na 12, a próxima é a última lição, a lição 13 é a última lição, e vamos encerrar o trimestre. Bem, aqui no capítulo, na lição 12, vamos estudar os capítulos 38, 39, 40 e 41, quando Deus ali se revela a Jó em um redemoinho e fala algumas coisas a Jó. Então esse discurso de Deus, que a gente pode até chamar de discurso, ele é muito diferente, muito superior aos discursos dos amigos de Jó e do próprio Jó também. Então a gente vai observar aqui lições maravilhosas dessa passagem bíblica, tá? Realmente é algo maravilhoso. É uma das passagens bíblicas mais belas que tem, eu vejo assim, do meu ponto de vista. É claro que a Bíblia toda é muito bela, mas tô falando assim, o Herberson, quando eu começo a meditar sobre a criação de Deus, sobre o que Deus fez na natureza, Deus sustenta todas as coisas, eu começo a me maravilhar com isso. E essa passagem de Jó, ela fala muito comigo nesse sentido, porque aqui Deus ele se revela como esse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, mas ao mesmo tempo um Deus que cuida de tudo que criou, cuida da sua criação, tem toda essa preocupação com a sua criação. Então esse Deus todo-poderoso, ele se revela ao homem, ele conversa com o homem, ele está ali com Jó, falando assim: Jó, você está no mundo que eu criei, eu me preocupo com esse mundo, e tu, ó Jó, está desfrutando da minha criação, e através da minha criação tu pode me ver. É isso que Deus está falando para Jó. Então Deus ele se revela a Jó e mostra para Jó tudo que criou, e Jó começa a enxergar melhor Deus. É muito interessante. Então a gente observa pode até fazer um paralelo com aquela passagem de Romanos, capítulo 1, que Paulo fala ali que Deus se revelou através da criação, e mesmo assim o homem não quis enxergar Deus na sua obra criadora. Então eu vejo assim algo realmente esplêndido, maravilhoso, e fala muito no meu coração quando eu estudo, quando eu leio, quando eu medito sobre a criação divina, e realmente é o que acontece aqui nesses capítulos. E eu tenho certeza que você, estudando essa lição, você vai entender melhor aí sobre Deus, sobre quem é Deus, e vai ter uma reverência muito maior com Deus. A gente vai observar algumas características desse discurso de Deus e Jó, tá? Vai ter umas características, porque todo mundo, quando a gente vai lendo o livro de Jó, né, todos que leem o livro de Jó começam a criar uma expectativa de quando Deus falar com Jó, Deus vai, né, esculachar todo mundo que falou errado ali, Deus vai explicar para Jó a conversa que ele teve com Satanás. Olha, Jó, foi assim que aconteceu. Olha, Jó, tu não é um pecador. Então, assim, a gente tem essa expectativa, a gente cria essa expectativa. E a gente vê que o próprio Jó também criou essa expectativa de Deus se revelar para ele, apresentando para ele a sua inocência. Mas isso não acontece. Tá? Isso não acontece. Para algumas pessoas, parece ser meio decepcionante o discurso de Deus. Mas eu vejo isso aqui como algo esplêndido, maravilhoso, onde Deus se revela, traz um discurso diferenciado com perguntas retóricas. Uma pergunta que nos leva a refletir. Cada pergunta nos leva a refletir realmente sobre o Deus Todo-Poderoso. Então é algo realmente muito bom. Convido você a acompanhar essa aula aqui até o final, para que juntos nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Essa aula vai ser ministrada com o slide em PowerPoint, que você pode adquirir no site ebdenfoco.com. Ela é publicada também em áudio e em vídeo. Essa aula você acompanha em áudio e vídeo dentro do nosso site, do nosso aplicativo também para Android. Tá? Então você acessa lá o slide, o ebdenfoco.com, lá tem aula em vídeo, aula em áudio, tem um PDF também, tem o slide em PowerPoint para você usar na sua igreja. Então tem todo o conteúdo dentro do nosso site e dentro do nosso aplicativo. Lá tem o nosso WhatsApp também, que você pode entrar em contato sempre que precisar. Vale ressaltar que estamos preparando muitas novidades para o próximo trimestre. Eu já vou adiantando aqui logo para você, né, que eu conto com sua participação no próximo trimestre. A gente vai lançar um curso baseado no tema da lição. A gente vai lançar mais um vídeo extra com dicas
de preparação de aula, como que você vai preparar a aula, né? Algumas dicas dentro da lição. Então a gente vai ter aí muito conteúdo novo, algo diferenciado. Nosso diferencial também é o suporte que a gente dá para o professor DBD, tirando dúvidas. A gente está sempre com o WhatsApp aí conectado o tempo todo. Então, né, tudo isso vai continuar e vai estar muito melhor no próximo trimestre. Eu conto com sua participação no EBD em Foco. Vamos começar aqui, né? Texto áureo diz assim: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 46. Então vale ressaltar aqui, né, que Deus ali se apresenta, né, para Jó numa tempestade. Deus ele se revela de várias formas, nesse caso aqui foi bem, né, diferente. A verdade prática, mesmo transcendente, distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Então a gente observa aqui que Deus é transcendente, acima de tudo, distinto da criação, mas ele se relaciona com o ser humano. É a lição principal aqui dessa aula. A leitura bíblica em classe, como eu falei, capítulo 38, 39, 40, 41. Então você vai acompanhar aí esses capítulos. Eu recomendo você dar uma lida, meditar nesses capítulos, orar em cima desses capítulos e depois você estudar a lição. Eu recomendo você fazer isso. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas leia esses capítulos. Introdução, vamos para a nossa introdução. Nessa lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, né? Os capítulos 38 a 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Então, Deus estava em silêncio ali, mas ele estava trabalhando no silêncio. Ele estava trabalhando, mas agora Deus se revela ali diante de Jó e de seus amigos. Então, ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Então, assim, o ser humano ele espera algo, né? Espera uma coisa, como eu falei, quem lê o livro de Jó espera Deus se revelar de uma forma, Deus se revela de uma outra forma totalmente diferente, que quem não consegue enxergar a beleza e o poder divino na revelação ali de Deus, naquelas palavras do Senhor, é porque realmente essa pessoa não tem intimidade com Deus. A gente observa que Jó fica satisfeito. Jó ele tem ele praticamente se converte de novo, né? Jó já era convertido, tá? Já era crente, já era salvo, mas Jó parece que ele aumenta o nível de espiritualidade dele diante dessa revelação divina. E isso deveria acontecer com todos nós ao lermos essas passagens bíblicas, tá? Então isso realmente, a resposta de Deus pode não satisfazer a mente do homem moderno que quer algo pontual, quer algo pronto ali, tá? Não satisfaz, mas o poder de Deus naquelas palavras, né, elas são mais do que suficientes para transformar nossa vida, assim como transformou a vida de Jó. Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua habilidade de sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Então, o livro gira em torno dessa questão da justiça, né? Será que Deus é justo ao punir o homem que serve a ele? No caso, Jó estava sendo punido, recebendo ali uma sentença, mas ele nem sabia o que era. Então, Deus vai se revelar e mostrar que sim, ele é justo e o homem não é justo, o homem é injusto. Tá? Então, Deus vai mostrar suas habilidades diante de tudo que ele fez. Tópico 1. A revelação de um Deus pessoal. O Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. A gente sabe que aquele diálogo de Deus com Satanás, logo no começo do livro, não tinha assim não foi revelado a Jó e seus amigos, eles não sabiam daquele diálogo, tá? Eles não tinham essa informação. Então, assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Eles comentaram muito sobre Deus, falaram do nome de Deus. Então, isso aconteceu em todo o livro, tá? Deus é o personagem principal, né? É o ator principal, é o que está agindo por trás de tudo ali. Então, Deus ele está presente no livro do primeiro ao último capítulo. Tá? A gente não pode dizer que Deus está ausente. Não, ele está presente do primeiro ao último capítulo. Jó falou, sua mulher e seus amigos também falaram. Todos falaram de Deus. Tá? Muito importante isso aqui. Todos falaram, citaram o nome de Deus. Todavia, Deus mesmo não falou durante esse período. Então, né, um silêncio, tá? Deus estava em silêncio. Tá escrito aqui em inglês, né? Silence.
mas, enfim, a gente pode até corrigir depois no slide para ficar em português aí, né? Deus está em silêncio, tá? Para os homens, mas ele está agindo. Ele está agindo. Ninguém está percebendo, mas Deus está agindo. Então ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio, que é Jó 38:1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então aqui está Deus se manifestando para Jó ali, para que Jó esperava isso, tá? Jó estava nessa expectativa de Deus aparecer e falar com ele. Jó tinha o desejo, ele clamou por isso várias vezes ali nos seus diálogos, tá? Jó, ele queria Deus, ele queria estar diante de Deus, e quando Deus se apresenta diante dele, ele fica sem palavras, ele não consegue argumentar nada, ele simplesmente reconhece o poder e a soberania do Todo-Poderoso. 1.2. A poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Jesus realiza o milagre ali, Pedro fica, né, assim, extasiado, né? Ele chega diante de Jesus, ele recolhe aquela quantidade de peixe, ele fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então é Lucas 5:8. Então, Pedro, ele falou assim: quem é esse que tem poder sobre os peixes, sobre a natureza? Ele é muito poderoso e eu sou um pobre pecador. Então, diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, o homem, por mais que ele seja arrogante, por mais que ele se ache um bonzão, por mais isso, por mais aquilo, quando ele está diante de Deus, ele se curva. Ele reconhece a soberania, o poder e a santidade de Deus. Eu vejo muita gente arrogante falando um monte de besteira por aí, e a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará. Todo, tá? Não é só dos crentes, não. Todo joelho se dobrará. Lá naquele último grande dia do juízo final, todos os ímpios, arrogantes, quando estiverem diante de Deus para serem julgados, eles vão se dobrar e reconhecer a grandeza de Deus. Mas vai ser tarde demais para eles, não vai ter mais esperança. Então eu vejo muitos aí achando que são bons, mas diante de Deus não tem nenhum que vai se achar bom. Pedro podia até se achar um santarrão, mas quando percebeu o poder de Jesus, ele falou assim: eu sou pecador, ausenta-te de mim, afasta de mim, porque eu não sou nada. E Jó também do mesmo jeito. Jó reconheceu que ele não era nada ali diante de Deus, né? Não foi diferente, porque ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir, né? E o Altíssimo revelou-se pessoalmente. Então ali estava Jó recebendo a revelação divina e reconhecendo que ele não era nada diante desse Deus Todo-Poderoso. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e esse falava-lhe, né, do meio de um redemoinho. Não sabemos exatamente como foi isso, se era somente um vento e a voz de Deus saindo, ou se tinha um ser dentro desse redemoinho. Nós não temos essa informação, mas essa manifestação de Deus a gente chama de teofania, quando Deus, né, se mostra ao homem de alguma forma. Nesse caso aqui, a gente tem algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento que falam disso, né? Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, Moisés, né? Lá em Êxodo 19:16 fala assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento temeram de medo. Então aqui estava ali Moisés no Monte Sinai falando com Deus, e Deus se manifesta de uma forma extraordinária e toda a nação de Israel treme de medo, vendo ali a grandeza e o poder do Deus Todo-Poderoso se manifestando. Isso mostra que Deus não é impessoal, não se preocupa com suas criações, muito pelo contrário, ele é um ser que se revela aos homens e fala com os homens. Nós temos a revelação de Deus através das Escrituras, através de Jesus Cristo. Então Deus sempre procurou se revelar. O autor aos Hebreus que vai falando isso, né? Ele se revela através da lei, dos profetas, se revelou através de Cristo. Então a palavra de Deus é uma revelação de Deus. Tem gente que fica: Deus, fala comigo, fala comigo. Está lá a Bíblia, abre e leia. Deus já está falando com você quando você lê a sua palavra. Né? Creia em Jesus como Salvador. Né? Jesus é a revelação de Deus também para nós.
tá? É a palavra de Deus revelada também. Então a gente tem o quê? Um Deus que se preocupa com a sua criação, um Deus que quer se relacionar, tá? Jesus é Deus encarnado. Ele encarnou e viveu como um homem, se relacionando com os homens, e ele quer se relacionar com cada um de nós. Então, Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Jó fala no final: antes te conhecia de ouvir falar, agora te conheço face a face. Então aqui está Jó, um homem transformado, um homem que já era crente, já era salvo, era fiel a Deus, tinha fé em Deus. O escritor que eu estou lendo, ele fala assim, que é o Francis Anderson, acho que é isso, Francis Anderson, que ele é um comentário de Jó. Ele fala assim, que depois de Jesus, o homem de mais fé na Bíblia é Jó. Esse é o ponto de vista dele. E eu achei bem interessante porque ele fala assim que Jó não tinha a revelação dos profetas, Jó não tinha a lei de Deus, né? Jó não tinha Jesus ali do lado dele. Então Jó, ele tinha uma revelação muito pouca, muito pequena, de que realmente quem era Deus e do plano de Deus. E mesmo assim Jó, ele era salvo. Ele era um homem que tinha fé e cria em Deus. Jó era um homem fiel a Deus, fazia sacrifícios, tinha uma vida, né, de fidelidade, integridade e santidade. Jó passou por aquela provação, mas não acusou Deus de nada. Tá? Ele não ficou acusando Deus, falando mal de Deus, ele não blasfemou contra Deus. Enfim, Jó sempre foi reverente a Deus e no sofrimento ele aprendeu muito de Deus. Tópico 1.3. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Tá? Então, quando ele se revela ali para Moisés, ele fala, né, o Deus Jeová. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tá? El Shaddai traz essa ideia do Todo-Poderoso. E no caso aqui, né, no caso da teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distinta de referir-se a Deus. Não é que seja errado chamar Deus de El Shaddai, tá? Não é isso, tá? Na Bíblia, Deus é realmente todo-poderoso, mas essa era a ênfase dos amigos de Jó. Os amigos de Jó enfatizaram o Deus todo-poderoso, o Deus que existe, mas que está longe dos homens. Mas assim, chamar Deus de El Shaddai não é dizer que ele não se preocupa com os homens, não é isso. A questão aqui é ênfase, tá? O problema dos amigos de Jó é que eles enfatizaram o Deus Todo-Poderoso e esqueceram do Deus que se relaciona. Tá? Para eles, Deus era um ser distante e que o homem não tinha acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Então, essa foi a ênfase, esse foi o maior erro dos amigos de Jó. Então, dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte, poderoso, mas distante e indiferente. Então, essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Então, foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Eles acusaram Jó, falaram do poder de Deus, da soberania de Deus. Em momento algum, eles falaram da misericórdia e do amor de Deus. Então, os amigos de Jó erraram muito nesse sentido. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Então, Jó, sendo ali bombardeado pelos seus amigos, né, sobre esse Deus Todo-Poderoso, que o homem não tem acesso, Jó discorda deles e fala: não, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar diante do seu trono, eu quero me encontrar com ele. Então esse era o dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. Então, sim, Deus, para Jó, Deus não era esse ser distante, não era. Mas como Deus não estava próximo ali defendendo Jó, Jó se sentiu abandonado por Deus. Então o patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade, né? Então Jó não tinha essa informação. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por sentir sozinho e abandonado. Então ele não sabia por que Deus não tinha se manifestado ainda. Isso foi consumindo Jó, mexendo mais e mais com ele, até chegar ao ponto de Jó se sentir realmente abandonado, tá?
Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa, né? Isso era o pensamento dele. Será realmente que Deus estava se escondendo, né? Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Então, assim, a questão toda é que quando aparece um problema muito sério, a gente quer Deus ali. Quer a gente quer uma revelação assim bem material, bem palpável, algo que eu possa assim, né, tá aqui, né, eu posso pegar, eu posso ver, eu tenho uma revelação bem direta. A gente tem isso. Uma vez eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava procurando um missionário lá na internet, lá para falar, e achou o número do EBD em Foco e ligou o EBD em Foco, né, e falando, não, é porque eu estou passando por uns problemas e eu queria que receber uma oração. Eu estou procurando um missionário, uma missionária para orar por mim. Falei, rapaz, eu não sou missionário, mas eu posso orar. Tá? Eu sou crente. Aí ele falou assim, mas assim, quando tu orar, tem como tu ser usado assim numa revelação especial, em línguas, para trazer algo novo para mim? Aí eu fiquei assim, eu falei, mas por que isso? Não, porque eu quero que Deus fala comigo, eu quero... Eu falei, olha, meu irmão, assim, Deus ele vai falar com a gente quando ele quer falar, de forma sobrenatural, extraordinária. Não depende de nós pedirmos. Então vai muito nesse sentido, né? No caso de Jó, Jó pediu e Deus não falou no momento que ele pediu. Deus falou no momento que ele quis falar. Então é assim, não adianta você procurar um missionário fulano de tal, porque lá Deus vai usar aquele missionário. Pode ser que usa assim, claro, Deus vai usar o missionário de todo jeito, mas a pessoa quer algo bem direto ao ponto, tá? Ele está passando por um problema no casamento, ele não conta para o missionário lá que o problema é no casamento, ele quer que Deus revela para o missionário, né, exatamente o que ele vai fazer para resolver o problema do casamento dele. Mas assim, não depende de você querer que Deus fala, depende de Deus falar no momento certo. É aí que entra a questão da fé, tá? A gente não precisa ter ali algo muito explícito para crer, para acreditar que vai dar certo. Senão não faz sentido, tá? Ter fé. A fé é justamente isso. É o firme fundamento das coisas que ainda não foram reveladas, que a gente não está vendo, tá? Eu tenho que crer que Deus vai entrar, que Deus vai agir, mas eu não preciso ter ali na minha frente algo palpável. A fé é isso, tá? A fé é crer nisso. E Jó, claro, mesmo clamando, pedindo para Deus se revelar, Deus nos revela, ele não abre mão de servir a Deus. Ele continuou servindo. Então, né, andar pela fé é isso, tá? Andar pela fé. E tem gente que fala assim, eu só creio se Deus aparecer aqui na minha frente. Mas e aí, às vezes, aparece alguma coisa lá que é uma revelação de Deus e a pessoa não crê. Então não tem relação com isso, tá? Não tem a relação assim, se tiver uma revelação especial eu vou crer. Não, se você tiver com o coração endurecido, mesmo com a revelação especial, você não vai enxergar, tá? Se o teu coração tiver endurecido, mesmo Deus aparecendo na tua frente, não vai mudar nada. A pessoa vai continuar não crendo. Tópico 2. A revelação de um Deus sábio. Na mecânica celeste. 2.1. Aqui a gente vai entrar, né, no discurso de Deus e ele vai falar, principalmente capítulo 38 aqui. Esse capítulo 38 ele pode ser revelado, ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, criação, Deus fala da criação, do mundo, das coisas. Depois a segunda parte, Deus vai falar um pouco dos fenômenos naturais, da neve, da chuva. E por último, Deus vai falar mais de animais, de coisas mais próximas da nossa realidade. Então vamos lá. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Tá? Então leia aí o capítulo 38 que você vai entender isso. Então, há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a sua perfeita regência. Então tudo que acontece ali, pode-se dizer, no universo, na criação de Deus, em relação a todas as coisas, todos os fenômenos naturais, tudo está debaixo da potente mão de Deus. Deus está guiando tudo, tá? Então tudo está em perfeita regência porque Ele é o regente. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver
como o seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. Então tudo depende do propósito divino, tudo está debaixo da potente mão de Deus, ele tem o controle de todas as coisas. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Então, aqui, assim, tem gente que fala, eu quero ver Deus, eu quero ver algo que revela Deus. Olha a sua volta, olha para o céu, olha para a lua, olha para o sol, para as estrelas, olha para as árvores, para os rios, os fenômenos naturais, o raio, a chuva. Tudo isso manifesta a glória de Deus, tudo isso anuncia a obra das suas mãos. O homem, ao olhar para todas essas coisas e não reconhecer que tem um Criador, que tem um ser superior, ele está sendo um tolo. Ele está sendo um tolo porque ele está sendo arrogante demais para dizer que tudo isso surgiu do nada. Tudo isso veio do nada e não teve uma ação divina por trás. É muito estranho isso, tá? A pessoa olhar para tudo isso e falar, não, isso aqui surgiu de forma aleatória. Não foi de forma aleatória, não faz sentido, não tem lógica, tá? Toda a criação manifesta a glória de Deus e tudo isso é obra das suas mãos. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol. Olha aí, Jó, o mar e o sol. Quem foi que fez isso aí? Quem criou isso aí? Tá? Ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Ele não tinha noção da dimensão da criação. Jó não tinha parado para refletir sobre isso ainda. Então, quando Deus se revela para Jó, aquela expectativa de que Deus ia dar uma resposta para Jó, tu está sofrendo por causa disso, daquilo. Deus não faz nada disso. Deus fala assim, Jó, olha quem eu sou, olha a minha criação, olha isso, olha para tudo isso. O que tu quer mais além disso? O que tu quer? Me diga, Jó, o que tu quer além disso? Eu sou o Deus Todo-Poderoso que criou e sustenta tudo isso. Entende? Jó, ele se rende à soberania divina, ao poder divino. 2.2, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó 38, 39 a 41, fala assim, é você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita do matagal? Quem dá alimento aos corvos ou corvos, quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Então, Deus olha para Jó e fala assim, Jó, eu vou fazer aqui uma lista de animais que vocês, homens, não têm capacidade de cuidar deles, tá? Eles são animais selvagens, estão lá na selva, estão longe do alcance do poder que vocês têm. Então não é a galinha que tu vai lá e dá comida para ela, não é o porco que tu cria, eu não sei se ele criava porco, né? Estou conjecturando aqui, tá? Não é o cavalo que você cria aqui, não, eu vou dar exemplos aqui, Jó, de coisas que estão fora da ação do homem. Quem é que sustenta o leão? Quem sustenta os pássaros? É tu, Jó, que faz isso? Não. Aqui Deus está falando com Jó, a gente vai falar disso mais na frente, mas essas perguntas retóricas, elas não devem ser respondidas. Deus não está humilhando Jó aqui, tá? Vale ressaltar isso. Deus não tem a intenção de humilhar Jó, não é, o propósito não é isso. É só para Jó reconhecer a grandeza de Deus. Jó falar assim, Senhor, é isso aí. É tu que está lá, dando a comida para o leão. É tu, ó Deus, que está lá, sustentando os pássaros. Entende? É Deus só mostrando para Jó o que Jó tinha esquecido de observar. Basicamente isso. Jó, tu esqueceu de olhar essas coisas aí. Tu já parou para refletir sobre isso? Quem é? Quem é que faz isso? Quem é que cuida dessas coisas que você não está lá cuidando? Quem é que está cuidando disso? Então ele deveria ser capaz de responder essas questões. Mas claro, não eram questões para serem respondidas. Eu posso até discordar um pouco do escritor da revista, porque realmente o estilo das perguntas de Deus não tem a intenção de ter uma resposta de volta, né? Mas para que Jó pudesse refletir como veio existir a criação, tá? Como ela é preservada. É só para lembrar Jó daquilo que ele tinha esquecido.
Diante de tudo isso, Jó, diante de tudo que tem acontecido na tua vida, quem é o Todo-Poderoso que cuida de tudo e faz tudo? Tá? Não foi tu, Jó, foi eu. Então assim, é pergunta retórica que já tem uma resposta, é o próprio Deus. Tá? Como tudo é preservado. Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Né? Como as cabras monteses conseguiriam criar seus filhotes e protegê-los dos predadores? Então a cabra montês que está lá né, nos montes, nas montanhas, e tem seus filhotes, e parece assim que é uma coisa incrível, né? A gente vê eu moro numa fazenda atualmente, né? Estou ficando aqui na questão da pandemia, eu estou ficando aqui numa fazenda do meu sogro, e é uma terrinha pequenininha e tal, mas a gente vê aqui o gado, a galinha, e parece que os animais têm uma sabedoria divina que ninguém ensina para eles, mas a galinha sabe cuidar do pintinho. O bezerro nasce e ele já sai andando, ele já nasce andando já, e a vaca já está lá cuidando, dando o leite para ele, né, sobreviver e cuidar dele. Parece que tem toda uma sabedoria divina no reino animal que nós não conseguimos compreender. Quem ensinou isso para esses animais? Quem ensinou para a galinha que ela deve cuidar dos pintinhos, dar comida, colocar debaixo das asas, proteger do sol, da chuva? Entende? Quem ensinou isso para esses animais? Quem cuida desses animais? Quem protege eles? Quem sustenta? Quem controla a natureza? Entende? Parece que tem algo por trás. Só quando a gente para refletir sobre isso, a gente vê que isso não vem do nada. Tá Deus agindo ali. Tá? Ele fala o cavalo de guerra, o avestruz, o falcão, né, o jumento e o boi selvagem, a águia. Então, animais, né, que tem que está vivendo, que está sobrevivendo, que está agindo, que tem uma importância na natureza. Quem é que sustenta, cuida? Quem faz tudo isso? É o próprio Deus. Deus está por trás de todas as coisas. Está claro que é uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Aqui pode até entrar algum debate sobre a questão da criação, né? Se você é professor da EBD e quer levantar algum questionamento novo, passar alguma atividade para o seu aluno, quem sabe levar algo novo, diferente para a aula, pode dar uma pesquisada sobre as teorias da criação, criacionismo, tem o evolucionismo teísta, né, que é o evolucionismo onde Deus está por trás da evolução. Tem o design inteligente, teoria do design inteligente, tem várias teorias, né? Se você quiser debater sobre isso com seus alunos, é bem interessante, fica bem legal, eu acredito, mas tem que estudar, tem que dar uma pesquisada boa para não falar qualquer besteira aí. Mas assim, o que fica claro aqui é que diante de tudo isso que acontece na natureza, está a providência divina. Se a gente for parar para refletir, eu queria ver a ação de Deus. Olha para a natureza, tá? A ação de Deus aí. Então Deus está falando isso para Jó. Jó, eu estou agindo o tempo todo aí, ó, do teu lado, e tu não está vendo. Entende? É nesse sentido. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Então, será que se Jó não tem resposta para essas perguntas, por que ele teria esse nível intelectual para conversar com Deus? Ele não tem, e ele vai reconhecer isso. Tá? Era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Então era isso que Jó tinha que fazer, e foi isso que ele fez. Ele se humilhou, ele reconheceu que Deus era grandioso e sustentava todas as coisas, estava ali agindo o tempo todo do lado dele, e não tinha percebido isso ainda. 2.3. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. Ele tinha que deixar de ser orgulhoso, né? De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Tá? Jó falou muita coisa boa sobre Deus. As palavras de Jó, o discurso de Jó, não teve nada errado, tudo muito bem fundamentado. A teologia de Jó muito boa, muito bem fundamentada. Ele tinha intimidade com o Criador, mas ele esqueceu um pouco, ele ignorou um pouco o quanto ele tinha esse conhecimento. Tá? A revelação que ele tinha realmente não era muito grande, mas Deus precisava ainda
né, mostrar algumas coisinhas ali para Jó. Tá? A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Tá? Deus não está tratando mal Jó, Deus não está, né, chamando Jó de burro, não é isso. Deus não está falando que ele não é íntegro, não é isso que Deus está fazendo. Tá? Deus não apresenta pecados de Jó, ele não chega para Jó e fala que Jó é um pecador, não é isso. Tá? Pode observar que no discurso de Deus nem sequer entra nas questões morais, nos detalhes das questões morais da vida cotidiana. Deus só se revela em mostrando o seu poder na criação. E ali o homem, quando se depara com esse Deus todo-poderoso, ele reconhece que é pecador, que no caso de Pedro, lá diante da pesca maravilhosa. Tá? Então Pedro reconheceu ali que ele era falho, pecador, diante o quê? De um milagre que Jesus realizou. Então, uma manifestação sobrenatural de Deus. E a gente observa que o milagre acontece o tempo todo. Tá? O milagre está acontecendo o tempo todo porque Deus está sustentando a sua criação, tudo que existe. Então, né, quando Deus mostra isso para Jó, Deus não está humilhando Jó, não é isso, mas é para que Jó possa entender melhor quem é o Deus Todo-Poderoso. Né? Aos olhos de Deus, ele permaneceu um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Então, na verdade, Jó não chegou a pecar nesse sentido, eu não vejo pecado de Jó nesse sentido, simplesmente foi ali um deslize de Jó de achar que ele podia debater com Deus, de chegar diante de Deus e ter um debate com Deus para que Deus, né, se revelasse para ele, desse, não, Jó, tá certo, tu estava certinho. Não é bem isso aí, né, não foi bem isso que aconteceu. Então, cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se conhecer ao ser humano. Tá? Então, tudo que acontece na criação, tudo que acontece nesse mundo que vivemos, Deus criou o mundo, nós estamos no mundo e Deus está se relacionando com nós através da sua criação aqui neste mundo. E aí só nos resta o quê? Reconhecer a grandeza desse Deus Todo-Poderoso, nos humilharmos diante dele. Tópico 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. O Behemoth e o Leviatã. Tá? Eu vou ler dessa forma, Behemoth. Tem um H aqui, algumas bíblias colocam Behemoth sem o H. Tá? Behemoth e o Leviatã, 3.1. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Na NVI, fala assim, ó, vejo o Behemoth que criei quando criei você e que come de capim como o boi. Aí ele vai falar mais algumas coisas, tá, sobre o Behemoth. E Jó 41 fala, você consegue pescar com anzol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda? Aqui a gente observa o seguinte, que Deus chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Tá? Deus está falando do seu poder, o quanto ele é poderoso. Ele usa a questão aqui desses dois animais, o Behemoth e o Leviatã. Você que baixou o slide do EBD em Foco na segunda-feira até 7 horas da noite, eu fiz uma atualização no slide. Então eu recomendo você baixar de novo, porque eu mudei algumas imagens aqui, tá? Eu vou mostrar aqui. Porque é o seguinte, algumas bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Então eu mudei isso aqui no slide, tá? Eu coloquei uma imagem do crocodilo e do hipopótamo. Porque assim, ó, o meio da revista é atualizada. Fala assim, contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. E no Jó 41 fala, podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Então fica aí a dúvida, né? O que são esses dois animais? Porque assim, a gente não tem uma tradução realmente. O que é o Behemoth e o que é o Leviatã? O que é o Behemoth e o Leviatã? A gente não sabe. Essas palavras, a gente, quando estuda a literatura antiga, tinha muitos mitos que falavam desses animais como seres extraordinários e poderosos. Tá? Na Babilônia, nas regiões lá dos caldeus, enfim, dos sumérios, eles tinham mitologias relacionadas a esses animais. Só que, quando a gente lê o livro de Jó, de forma geral, o livro de Jó evita qualquer tipo de mito, de mitologia. Tá? E aí, pela descrição que tem desses animais, os tradutores deduzem que eles não são criaturas mitológicas que Jó está se referindo ali.
né, que não Jó, mas Deus, né? Deus está se referindo a uma criatura mitológica, mas uma criatura real, algo que existe. Visto que Deus está falando de tudo que ele criou, por que ele estaria falando, fazendo referência a uma criatura mitológica? Não faz muito sentido. Então, uma tradução assim, talvez mais fiel, mais verdadeira, com o sentido do texto, é o hipopótamo e o crocodilo mesmo, tá? Isso aqui, claro, nem todo mundo vai concordar com isso, mas eu achei mais plausível, tá? O comentarista que eu li fala isso e eu achei bem mais plausível colocar dessa forma. Mas vamos entender por que esses animais, né? O behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, tá? Ele representava aquele animal que é forte, que tem poder, um animal poderoso, um animal forte na terra. E o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais, tá? No caso, o crocodilo seria um animal, né, ali que estaria nas águas, nos mares, sendo aquele ser poderoso, que ninguém tinha capacidade nem sequer de pescar ele, tá? Então entra um pouco essa questão aqui desse ser poderoso. Então assim o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus. Então mostra o quanto Deus é poderoso. E ele cria animais poderosos que o homem não tem capacidade de governar, que o homem não tem capacidade de dominar. Tá? Mesmo poderosos Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus e o homem não tinha essa capacidade de governar esses animais. E aí, Jó, tu tem coragem de ir lá pescar o Leviatã, né? No caso, pegar o que seria um crocodilo? Talvez o Leviatã é uma referência a um crocodilo muito maior do que a gente tem nos dias de hoje, né? Talvez aqui é usado nesse sentido, né? Um crocodilo diferenciado da época, que tinha um poder muito grande. Poder que eu digo assim, força, uma força bruta muito grande. Quem sabe derrubava embarcações e ele realmente era, né, tinha essa ação meio que sobrenatural, entre aspas, né? E aí a gente observa Deus apresentando esses animais para Jó e fala, olha Jó, que animais poderosos. Foi eu que criei, eu que sustento, eu que cuido. Qual a capacidade que tu tem? É bem interessante, né? Quando Deus fala dele pegar o Leviatã. O que tu vai fazer com ele? Tu vai criar ele como animal de estimação? Dá uma lida lá no capítulo 40 que você vai entender. Você vai retaliar ele? O que você vai usar? O que você vai fazer com ele? Você não tem capacidade de domá-lo. Então Deus está apresentando isso. Olha, Jó, tu não tem essa capacidade, mas eu tenho. Tá? Eu sou dono de todas as coisas. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth, nem com Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Então, assim, se ele não tinha capacidade de lidar com criaturas de Deus, como lidar com questões morais, com dificuldades, com sofrimento, com fé, com falta de fé, enfim, com questões relacionadas mais ao ser humano, aos relacionamentos? Entende? Jó não é fácil, Jó. Deus está falando, Jó, não é fácil. É muito fácil abrir a boca, questionar, reclamar, mas agora se ponha no meu lugar. Tá? Tem um filme que é palhaçada, né? Aquele filme, O Todo-Poderoso, Jim Carrey, né? Mas eu acho muito engraçado aquele filme, porque ele começa a reclamar de Deus e tal, Deus e tal. Aí Deus vai e fala, tá bom, então vou te dar o meu poder, tu vai ser Deus agora. Aí o povo começa a fazer orações e começa a pedir, e ele começa a dar tudo para todo mundo. E de repente todo mundo ganha na loteria, né? Todo mundo orando, pedindo a Deus para ganhar na loteria. Ele faz todo mundo ganhar na loteria, a loteria bagunça. É bem engraçado o filme, mas retrata bem isso, né? O homem querendo ter o poder de Deus e questionar Deus, mas não é bem assim. Então Deus, ele trata das coisas do jeito dele. Tá? Do jeito dele. Não tem nada que acontece no mundo que tu fala assim, Deus fez isso errado. Às vezes a gente vê alguma atrocidade acontecendo, uma criancinha morrendo, a gente fala, meu Deus, como pode? Como tu deixou? Aquilo não fugiu do controle de Deus. Ele não foi pego de surpresa. Ali Deus, pode-se dizer que Deus também lamenta a morte daquela criancinha. Tá? Deus também chora a morte daquela criancinha. Mas, gente, meu irmão, que você está me ouvindo, não me entenda mal, tá? Quando eu falo assim, Deus chora a morte. Porque Deus se preocupa com cada um de nós. Mas aquilo não fugiu do seu controle. Aquilo está dentro do seu plano. De alguma forma, Deus tem algo ali, está trabalhando ali. Então, Jó, no seu sofrimento, ele questionou muita coisa, mas assim, Deus estava trabalhando no sofrimento de Jó. Nada fugiu do seu controle.
Nesse mundo complexo, o homem não tem capacidade de governá-lo, mas Deus tem e Ele sabe de todas as coisas. Ele controla tudo e nada foge do seu controle. Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Será que Jó seria justo? Porque ele está achando que Deus não é. Mas será que, Deus não está sendo justo nessa situação? E se tu estivesse no lugar dele? Como que seria? Como que você trataria essa situação específica? Então, a gente tem que, como dizem por aí, baixar um pouco a bola diante dos acontecimentos e reconhecer que Deus está no controle e Ele sabe o que Ele está fazendo. Tá? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Olha só, Jó 6,29, ele fala assim: reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Então aqui Jó falando para os seus amigos, defendendo a sua integridade, tá? Mas ele estava se mostrando como uma pessoa que sabe o que é ser justo e o que não é. Será que ele realmente sabia? Tá? Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações, e como muitas vezes nós fazemos. Parece que nós queremos saber mais do que Deus. Porque nessa situação aqui eu faria diferente. A gente fala até assim, né? Tem gente que fala assim, eu acho que aqui eu faria diferente. Falando assim, Deus, tu fez errado e eu faria o certo. Será que realmente nós teríamos a capacidade de agir da forma certa? E Deus está agindo errado? Tá? Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Ele não tinha essa capacidade de domar essas criaturas. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Então o homem, por mais que ele tente se auto-justificar, querer dizer que é bonzinho, que faz isso e faz aquilo, quando ele chega diante do Criador e reconhece a sua grandeza, ele vai saber que ele é um pobre pecador, miserável, que ele não tem capacidade de nada e que depende do Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o único que é justo. E só a graça de Deus poderia justificá-lo, ou seja, só a graça de Deus pode justificar o homem. O homem tem que depender da graça divina em todos os aspectos da vida. Quando a gente fala de graça, a gente fala muito da questão da graça para a salvação. Realmente, a graça para a salvação. Só somos salvos pela graça de Deus. Favor não merecido. Mas a gente tem que expandir a graça para todos os aspectos da vida. Se você tem um emprego, é a graça de Deus agindo na tua vida. Se você tem uma casa, a graça de Deus agindo na tua vida. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele está te dando coisas para você administrar. É a graça de Deus na tua vida. Até mesmo um ímpio talentoso para música, para pintura, para qualquer coisa, é a graça de Deus na vida daquele ímpio. Por que Deus deu aquele dom, aquele talento? Não sei. Ele deveria adorar a Deus e glorificar a Deus com aquele dom. Se ele não estiver fazendo isso, isso é problema dele. Ele vai se ver com Deus depois. Mas foi a graça de Deus na vida dele. Então tudo que o homem tem é a graça de Deus agindo. Em relação à salvação, voltando para a salvação, não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aqui é a tradução da NVI, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a mais conhecida, a outra tradução que é a mais conhecida. Mas fica bem claro que a salvação é pela graça de Deus e ninguém vai se auto-justificar diante de Deus. Os méritos são de Cristo. Então, a partir do momento que nós reconhecemos que a salvação é pela graça e que tudo o que acontece na nossa vida é pela graça e que Deus tem o controle de todas as coisas, nós passamos a viver de uma forma diferenciada. Amém? Então, que nós possamos começar a refletir sobre isso, sobre a grandeza do Deus Todo-Poderoso, que nós não somos nada diante dele e que dependemos única e exclusivamente dele. Chegamos na nossa conclusão que diz assim: neste estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-se o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio,
ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Então a gente observa aqui que Deus agiu, Deus se revelou. Jó não tinha entendido ainda a revelação de Deus, mas quando Deus se revela e mostra para ele o quanto ele é poderoso diante da criação, dos fenômenos naturais, do cuidado com os animais, o sustento com a natureza como um todo, Jó reconhece a majestade divina. Diante de tudo isso, já reconheceu que ele não era nada e que a única coisa que restava era adorar a Deus. Ele não pediu mais nada para Deus, ele não pediu bens materiais, ele não pediu nada, ele não pediu restauração de saúde. Jó simplesmente se humilhou, se entregou e falou: Deus, está na tua mão, é tu que manda e eu não sou nada. Então, a partir do momento que Jó fez isso, aí a bênção veio sobre a vida dele. Tá? Deus abençoou e fez de acordo com a vontade dele. Aí tu fala assim, então para eu ser abençoado eu tenho que fazer isso? Sim, mas você tem que aprender a reconhecer o que é bênção para você. Tá? Para Jó foi restauração de tudo que ele tinha perdido. Talvez para mim não seja. Para você talvez não seja também. Mas é reconhecer a grandeza de Deus, independente do que você tem recebido dele. Jó reconheceu a grandeza de Deus e não tinha nenhum indício de que ele seria recuperado, né? Tanto na saúde quanto em bens materiais. Não tinha nenhum indício. Depois Deus foi lá e recuperou. Mas se Deus não tivesse recuperado nada de Jó e Jó tivesse morrido daquela forma, não teria problema nenhum. Jó continuaria adorando a Deus e reconhecendo a sua grandeza e o seu poder. Tá? O importante é isso. É nós estarmos sempre na presença dele, reconhecendo que ele é todo-poderoso e controla todas as coisas. Amém? Então eu encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. E você pode acessar o site ebdfoco.com lá para acessar o conteúdo completo e também, quem sabe, entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida. Pode ser pelo comentário do vídeo ou pode ser também pelo WhatsApp que tem lá no site. A paz do Senhor, até a próxima aula.